Hoje, o texto da palavra de Deus que iremos meditar está em Gênesis, no capítulo 32, versículo de número 22 até o versículo 32. Gênesis 32, versículo 22 ao versículo 32. Irmãos, vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Acompanhem silenciosamente a leitura que eu farei da palavra do Senhor. Diz assim, que Jacó levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, Como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, Dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele, Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus nesse momento, pedindo a Ele que possa nos abençoar, nos conceder a compreensão devida a esse texto de sua palavra. Onde você estiver, por favor, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse texto, Senhor. Nós muitas vezes já ouvimos acerca dessa história. Várias vezes nós já escutamos falar sobre ela e já lemos sobre ela. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos proteja de uma familiaridade desinteressada. Não permita, Senhor, que nós cheguemos até esse texto de forma desinteressada. Porque, mesmo que conheçamos esse texto muito bem, existe um grande mistério nele e há muito que se aprender nele. Portanto, Senhor, ajuda-nos pelo teu Espírito Santo a aprender com esse texto e sermos edificados com esse texto. Nós pedimos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, ele narra um episódio muito importante na vida de Jacó. Esse patriarca do Antigo Testamento, ele foi alvo de grandiosas e maravilhosas promessas da parte de Deus. O Senhor Deus, por exemplo, prometera-lhe dar e fazer a ele, a partir dele, uma grande nação. Prometeu-lhe dar também a terra de Canaã por herança.
Contudo, irmãos, a despeito dessas grandes promessas que Deus havia dado para Jacó, o que lhe conferia um futuro grandioso, majestoso, a despeito disso, até o momento do episódio que lemos, o que nós vemos é que Jacó, ele não parecia crer com suas obras muito naquelas promessas que Deus havia feito, porque ele usou de vários artifícios humanos para conseguir seus objetivos na vida, para crescer na vida. Por exemplo, ele enganou o seu irmão Esaú, ele enganou o seu pai Isaque, e se não bastasse, ele enganou também o seu sogro Labão. Ele foi enganado, mas também enganou. Não é sem razão, meus irmãos, que o nome Jacó em hebraico significa enganador. E na cultura hebraica, o nome sempre está relacionado, de alguma maneira, a algum perfil, de alguma característica da personalidade do indivíduo, ou algo relacionado à sua história. Então, aquilo que melhor representava, o melhor adjetivo para representar Jacó até aquele exato momento, não era outro nome, senão esse, enganador. Jacó significa isso, enganador. Mas o fato, irmãos, é que depois de ter enganado a todos a quem ele se aproximou, Jacó ele estava enfrentando a maior crise de sua vida. No texto que nós lemos, ele está prestes a se reencontrar com o seu irmão Esaú, aquele mesmo irmão que ele havia enganado. Ele recebeu, inclusive, a notícia que seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro, acompanhado de nada menos do que 400 homens. E Jacó sabe muito bem que esses 400 homens não são um comitê de boas-vindas. Ele sabe, na verdade, que esses homens estão vindo armados. Jacó, ele sabe, portanto, que o dia do acerto de contas, o dia da vingança está prestes a chegar. E ele sabe também que até agora ele estava vivendo uma vida de engano, enganando pessoas. Mas ele também sabe agora que o seu saco de estratégias, o seu saque de truques, o seu saco de esquemas havia se secado. Então, aquelas artimanhas que ele havia usado durante toda a sua vida para conseguir os seus objetivos e ser beneficiado, tinha chegado ao limite. Então, ele agora estava numa situação extremamente difícil, e isso lhe causava uma grande crise. Ele, inclusive, enviou vários presentes valiosíssimos para seu irmão Esaú, na esperança, de repente, de abrandar o seu coração, dele não querer se vingar dele. Mas, no fundo, Jacó ele sabia que aqueles presentes eles não eram suficientes para remediar aquilo que ele havia feito com o seu irmão há muitos anos atrás. Pois bem, então o texto que nós lemos está situado justamente no contexto de uma provável luta entre Jacó e seu irmão. Aquela luta que havia começado lá no ventre de sua mãe. Você lembra? Eles eram gêmeos. E lá no ventre de Rebeca, eles lutavam um com o outro. Essa luta se alongou durante muitos anos. E agora, nesse momento, aparentemente seria o momento do desfecho final. Uma luta entre Jacó e Esaú. E aí, baseado nisso, eu gostaria de pedir para que você voltasse os seus olhos agora para o versículo 22, para que nós iniciemos a meditação na palavra de Deus. Veja só, versículo 22. Diz o seguinte: que Jacó levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Perceba, o texto que nós lemos fala que teve uma noite que Jacó dormiu muito mal. Ele estava muito preocupado, né? Ele estava pensando que, de repente, talvez seria a última noite de vida dele.
O irmão dele estava vindo ao encontro dele com muita raiva, com muita ferocidade, e ele então estava dormindo muito mal. Então, o que foi que aconteceu? Tarde da noite, ele resolveu, já que não estava dormindo, seguir viagem. Então, ele se levantou, tomou toda a sua família, tomou os seus pertences e os fez atravessar o val do rio Jaboque. O que é o val de um rio? O val de um rio é um lugar do rio onde a água não é funda e dá para você passar de pé, não é? Então, ele fez justamente isso. Tinha um rio passando por ali, correndo por ali, então ele fez com que a sua família e os seus pertences atravessassem aquele rio altas horas da noite. Depois que ele fez com que a sua família e os seus pertences passassem em segurança por aquele val, diz a Bíblia que ele ficou só no versículo 24. Veja só o versículo 24, por favor. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Diz o texto aqui que quando Jacó estava prestes a atravessar o val de Jaboque, diz o texto que ele percebeu que um homem desconhecido estava avançando em sua direção. E quando esse homem avançou em sua direção, eles começaram a lutar. Eles lutaram por um longo período de tempo. O texto diz que essa luta foi de madrugada até ao romper do dia. E o que é interessante, irmãos, é que esse texto ele vai demonstrar que essa luta entre Jacó e esse desconhecido foi uma luta muito estranha. Note o que eu estou dizendo. A luta ela foi uma luta estranha. Estranha aos nossos olhos, que a gente só conhece um tipo de luta, não é? Mas a luta aqui ela é muito estranha. E eu digo várias razões pelas quais essa luta é uma luta incomum, é uma luta singular. Em primeiro lugar, essa luta ela é estranha porque esse homem misterioso não é um homem qualquer. A princípio, você lê só o versículo 24, você verá que a identidade desse homem não é revelada. Pelo menos a princípio ela não é revelada. O versículo 24 não diz quem é esse homem. O autor, ele nos deixa na escuridão, assim como Jacó estava na escuridão e não sabia quem era aquele homem. Então, assim como Jacó não sabia no versículo 24 quem era aquele homem, no versículo 24 também nós não sabemos quem é esse homem. Mas à medida em que nós lemos o texto, nós somos informados que aquele homem era Deus. Meus irmãos, isso é grandioso demais. O texto diz no restante dos versículos que esse homem era Deus. No Antigo Testamento, Deus ele se revelou de muitas maneiras. Deus se revelou através de um anjo. Deus se revelou muitas vezes através de uma nuvem. Deus se revelou através de uma coluna de fogo. E Deus se revelou também em forma humana, algumas vezes. Por sinal, essa é a segunda vez na Bíblia em que Deus ele toma a forma humana e se revela assim. A primeira vez foi lá com Abraão. E agora, Deus vai fazer o mesmo com Jacó. E todas essas aparições, e aí é que está maravilhoso, aí é que é o ponto maravilhoso do texto, é que todas essas aparições, elas são prenúncios, elas são avisos, elas são tipos da revelação de Jesus Cristo. Elas são prenúncios de que Jesus Cristo, o Deus homem, virá. O Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Deus homem, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aquilo era uma prefiguração, era um pré-anúncio de que Cristo Jesus estava chegando. Então, todas essas teofanias, ou se você preferir, cristofanias, elas eram manifestações de Cristo pré-encarnado. Eram, de alguma maneira, avisos de Deus no Antigo Testamento que Cristo Jesus ele viria e se encarnaria na plenitude dos tempos. E isso é muito importante. Jacó, então, ele está lutando com Cristo, irmãos.
E o que Jacó precisava entender com essa luta que ele está travando com Cristo é que a luta verdadeira que ele tinha que travar e que ele estava travando não era com Esaú, seu irmão. A luta que ele deveria travar e que ele estava travando até hoje não era com homens, mas era com Deus. A vida dele até aquele momento era uma vida de inimizade com Deus. Deus tinha grandes promessas para Esaú, para Jacó, mas Jacó ele não estava se comportando de maneira adequada para com aquelas promessas. A verdadeira batalha, portanto, não era entre Jacó e Esaú. A verdadeira batalha era entre Jacó e o Senhor. O conflito que havia entre Jacó e Esaú era apenas uma ocasião, era uma circunstância para essa batalha ser revelada, que era a batalha contra o Senhor. Jacó ele tinha que entender uma coisa muito importante que você também precisa entender, que eu preciso entender. Irmãos, que nós devemos temer mais se encontrar com Deus do que com os homens. A luta de Jacó não é uma luta com Esaú. A luta é contra o próprio Senhor. Muitas vezes, irmãos, existem coisas que a gente não entende. Por exemplo, alguns conflitos que nós temos na vida não são meros conflitos com outras pessoas. São conflitos com o Senhor. São reflexos de um conflito com Deus. Quando nós pecamos contra outras pessoas e pecamos, inclusive, com descrença contra o Senhor, nós estamos pecando contra Ele. E é isso que Jacó ele precisava entender. Ele estava em uma grande dificuldade, mas essa dificuldade primeira não era uma dificuldade com uma pessoa, mas era com o Senhor. Os nossos pecados, eles são primeiro com Deus e depois com outras pessoas. Somente depois com outras pessoas. O versículo 25, então, mostra o segundo motivo pelo qual nós podemos dizer que essa batalha era uma batalha estranha. O primeiro motivo é que essa batalha era estranha, era porque essa batalha era contra o Senhor. Quem é que luta contra Deus? Isso é uma batalha estranha. O segundo motivo está aí no versículo 25, para nós vermos como essa batalha ela era estranha. Veja só, versículo 25. Vendo este que não podia com ele, ou seja, vendo o Senhor que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Segunda razão pela qual essa luta é uma luta estranha. Deus estava lutando com Jacó e Deus é todo-poderoso. Mas mesmo Deus sendo todo-poderoso, ele não conseguia vencer essa luta com Jacó. Meus irmãos, como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Como é que o Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, não consegue vencer Jacó? A resposta é uma resposta muito simples. Porque essa era uma luta que não era uma luta normal. Ela era uma luta estranha, era uma luta especial. Porque não era uma luta meramente física. É uma luta física, obviamente, porque deixou uma marca em Jacó, no corpo de Jacó, mas é uma luta, sobretudo, espiritual. E aí eu queria pedir para que você deixasse esse texto aqui na palavra de Deus marcado, em Gênesis 32, e abrisse sua Bíblia em Oséias, no capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo 12, versículo 4. Veja só o detalhe dessa luta, lá em Oséias, no capítulo 12. Veja só. Oséias, capítulo 12, versículo 4. Veja só, o que é que o texto da palavra de Deus diz? O texto da palavra de Deus diz que, em Oséias 12, 4, que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu
mercê. O texto está dizendo aqui, irmãos, que Jacó lutou com o anjo do Senhor, a revelação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, que lá em Gênesis é chamado de homem. E ele lutou com armas espirituais. Que armas foram essas? O texto diz que ele lutou com oração e com lágrimas. Ele não lutou briga de morros, de socos, de tapas, de chutes. Essa luta foi uma luta de oração, que envolveu muitas lágrimas. Isso nos ensina, irmãos, que muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis para que nós possamos orar, para que nós possamos nos humilhar em sua presença. E nós só seremos vitoriosos em determinadas circunstâncias das nossas vidas, nós só seremos vitoriosos depois de orarmos muito, depois de chorarmos muito. Jacó passou a madrugada toda lutando em oração, e em súplicas e em lágrimas. E essa era a luta que ele travava. Veja que luta espetacular, que luta estranha. Pois bem, o texto prossegue. Volte lá para Gênesis 32, por favor. Volte lá. Veja agora o versículo de número 26. O texto prossegue no versículo 26, afirmando que essa batalha foi tão longa, mas tão longa que o dia começou a amanhecer. Veja só, versículo 26. Veja só. O que foi que o homem disse? O Senhor disse. Diz o texto, versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Em outras palavras, o Senhor, ele estava dizendo o seguinte para Jacó: essa luta, Jacó, ela tem que acabar logo, porque o sol já está nascendo. Essa luta não pode continuar depois que o sol nascer. Essa luta tem que acabar logo. E essa é mais uma razão pela qual essa luta é estranha. Que luta é essa? Que tem hora para acabar. Que não pode passar da luz do sol. Por quê? Porque, irmãos, que não podia romper o dia. Certamente, irmãos, não é porque o Senhor temesse o amanhecer. O Senhor, ele não é um espírito noturno. E o fato é que Deus, ele tinha que ir embora antes do amanhecer, não porque houvesse algum perigo para o Senhor no amanhecer, mas havia um perigo para Jacó. Qual era o perigo, irmãos? O perigo era que, com a luz da manhã, Jacó de repente pudesse olhar para a própria face do Senhor. E vendo a face do Senhor, ele pudesse ser consumido. E é por isso que lá no versículo 30, Jacó ele chamou aquele lugar de Peniel, que em hebraico, Peniel é a junção de duas palavras. Pen, que é rosto, e ele, que é Deus. Então, o que é Peniel? É rosto de Deus. Certo? Então, Deus está dizendo assim para Jacó naquele momento: você não pode ver meu rosto. Você não pode deixar com que essa batalha ela chegue até o amanhecer, porque em vindo os raios solares, você verá o meu rosto e poderá ser consumido por causa do seu pecado. Você é um pecador, você é um enganador, você não pode ver a minha face. E isso é surpreendente, irmãos, para muitos de nós. Mas mais surpreendente que isso foi a resposta de Jacó a essa colocação do Senhor. Veja o restante do versículo 26. Veja só. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Veja só o que é que Jacó está dizendo aqui. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu não estou nem aí. Eu só te deixarei ir. Eu vou te deixar ir. Mas eu só te deixarei ir quando o Senhor me abençoar. Eu quero essa bênção. Mesmo que eu morra, mesmo que eu esteja correndo risco de vida, eu quero ser abençoado. E antes que você pense que essa bênção era material, você pode ter certeza que não era uma bênção material que ele queria. Ele não queria dinheiro, ele não queria prosperidade, ele era já muito rico.
também não era uma bênção física, ele não estava preocupado com a cura do seu corpo, ele não estava preocupado em ficar mancando pro resto da vida. Ele não estava preocupado com isso. Jacó, ele estava lutando, orando e pedindo ao Senhor por uma bênção espiritual. Era esse o motivo da grande luta. Jacó, ele quer mudar de vida. Jacó, ele quer dizer assim, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa. E a boa notícia, irmãos, é que o texto vai dizer, a partir do versículo 27, que Deus vai abençoá-lo, e Deus vai transformar ele. De acordo com o versículo 27, a bênção do Senhor começa com uma pergunta. Veja só o versículo 27, por favor. Diz o texto, versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E aí ele respondeu, Jacó. O que é que significa o nome Jacó? Enganador. Ele disse, Senhor, meu nome se chama enganador. Isso é uma confissão de pecados, né, irmãos? O que Jacó está fazendo aqui é admitindo, assim como Esaú havia observado muitos anos antes, que ele não era uma pessoa confiável, que ele era um pecador, que ele era um mentiroso, que ele era um verdadeiro trapaceador. E eu fico imaginando, irmãos, quantas vezes na vida Jacó ele teve que ouvir um jogo de palavras, um trocadilho com o seu nome, não é? As pessoas chamando ele de enganador. Deus disse, como é seu nome? Aí ele disse, meu nome é enganador, é pecador. E aí Deus, eu vou mudar seu nome. Eu vou mudar seu nome. Eu vou mudar você de vida. Veja só, versículo 28. Versículo 28. Então Deus disse, não é? Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está ordenando que a partir de agora, Jacó não seria mais chamado de enganador. Jacó agora seria chamado de Israel, que significa em hebraico, lutou com Deus. Isso é muito importante, irmãos. Porque na Bíblia, a gente sabe, quem lê a Bíblia, que vez por outra Deus muda o nome das pessoas, não é? Deus muda, vez por outra, o nome das pessoas. E quando Deus muda o nome das pessoas, Deus muda geralmente o caráter delas também. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Quando Deus fez isso, mudou muita coisa na vida de Abraão. Quando Deus mudou o nome de Simão para Pedro, mudou muita coisa, não foi? De Saulo para Paulo, não mudou muita coisa? Essa foi a bênção de Deus para o problema de Jacó. Deus estava dizendo que iria abençoá-lo. E que bênção era essa? Era uma bênção que, a partir daquele momento, ele não seria mais um pecador, ele não seria mais um enganador, ele não seria mais um mentiroso, ele seria um guerreiro de oração. Ele ia ser conhecido como um homem que lutou em oração com Deus. Ele não ia mais viver para sabotar pessoas, para enganar pessoas, para passar as pernas nas pessoas, mas ele iria viver para a glória de Deus. E era essa transformação, era a bênção que ele procurava, não é? E essa é a bênção, meu amigo, que você precisa também. Você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de muita saúde necessariamente se você vive em inimizade com Deus. Você precisa dessa bênção, que é a mudança de vida verdadeira que somente Deus pode trazer. Enfim, depois de Deus ter trocado o nome de Jacó para Israel, Israel agora faz uma pergunta ao Senhor. Veja só, versículo de número 29. Veja só, versículo 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Era como se Israel tivesse falado mais ou menos assim para Deus. Eu já lhe disse o meu nome. Meu nome era Jacó. Agora é a sua vez de me dizer qual é o seu nome. E aí o Senhor respondeu, em outras palavras, o seguinte: olha, eu não preciso dizer quem eu sou para você,
porque você já sabe exatamente quem eu sou. E nós também sabemos quem ele é. E nós também sabemos a razão pela qual o nome não foi revelado. Por que o nome daquele homem não foi revelado? Porque quem estava falando era Jesus. E esse nome, o nome de Jesus, só poderia ser revelado na plenitude dos tempos. Quando ele viria e se tornaria de fato carne, habitaria entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Então Jesus Cristo disse: olha, eu não vou lhe dizer o meu nome, mas eu vou lhe abençoar. Então, em vez de revelar o seu nome para Israel, o Senhor abençoou Israel. E que bênção era essa? O versículo 30 nos diz que bênção era essa. Veja só que bênção era essa, versículo de número 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: eu vi a face de Deus, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. De acordo com o versículo 30 aqui que nós lemos, a bênção que Deus havia dado, que Jesus Cristo havia dado para Israel, foi ver a face dele. E foi por isso que ele deu o nome daquele lugar de Peniel. Peniel é pen, face, e ele é Deus, face de Deus. Então, ele viu a face de Deus. E essa é a maior bênção que alguém pode receber, irmãos. Ver a Deus e não ser consumido pela sua santidade. Essa é a maior bênção que alguém pode receber. O texto nos fala, então, que o dia amanheceu e Israel, o antigo Jacó, ele teve uma visão da glória do Cristo pré-encarnado, que é a imagem do Deus invisível. Sim, porque Jesus Cristo, ele disse, não foi? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, aquele homem que havia sido transformado, regenerado, ele teve a visão do Cristo pré-encarnado. Que glória, não é? Que coisa maravilhosa, não é? E aí você talvez esteja dizendo, como eu queria estar no lugar de Jacó. Mas você não precisa dizer isso, porque você compartilha dessa mesma bênção que Jacó, ele recebeu. Porque é o seguinte, todas as vezes que ao final do culto eu elevo as minhas mãos na direção de cada um de vocês, eu digo assim: que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Todas as vezes que eu digo isso, a santidade de Deus ela é revelada. E vocês não são consumidos. Vocês acabam tendo uma experiência, a mesma experiência que Jacó teve. Vocês veem a santidade de Deus revelada em Cristo Jesus. E essa bênção você compartilha com Jacó, que agora é Israel. Enfim, depois disso tudo, Jacó, que agora é Israel, ele estava pronto para encontrar Esaú face a face. Pronto, ele havia agora encontrado Deus face a face, não é? O problema com Deus havia sido resolvido, que era o grande problema de Jacó. Ele não tinha ainda percebido isso, ele pensava que o problema dele era com homens, era com Esaú, era com Labão, era com Isaac. Mas agora ele percebe que o problema dele era com Deus e o problema com Deus está resolvido. E se o problema com Deus está resolvido, o problema com os homens também será resolvido. Então agora ele está carregando a bênção de Deus. Então ele não está temendo mais ninguém. Não é? Que coisa maravilhosa. Depois que você acertar a sua vida com Deus, você estará pronto para acertar a sua vida com outras pessoas. E os problemas que você tem com outras pessoas também. O texto conclui falando a respeito das consequências físicas dessa luta de Israel com Deus. E aí eu quero terminar por aqui. Veja só, vamos terminar aqui, versículo 31 e versículo 32. Diz o texto: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa.
Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Diz aqui o texto, irmãos, que por conta do golpe que Israel recebeu do Senhor, diz aqui o texto que ele ficou manco, que ele não andava muito bem. Diz aqui o texto que ele recebeu um golpe em um lugar da coxa, na ligação da coxa. A coxa no Antigo Testamento, eu quero que você entenda bem aquilo que eu vou dizer agora. A coxa no Antigo Testamento, quando se falava de coxa, era um eufemismo. Que é um eufemismo? É uma forma mais delicada, mais abrandada de se referir a alguma outra coisa. Então, no Antigo Testamento, quando se falava a respeito de coxa, era uma referência eufemística ao órgão genital da pessoa. O texto está dizendo, então, em outras palavras, que o Senhor havia golpeado o órgão genital de Jacó, que agora é Israel. E se você ler em Gênesis 46 e em Êxodo, no capítulo 1, você vai comprovar que isso que eu estou dizendo é verdade. Que a coxa era um eufemismo para o órgão genital de Jacó, de Israel. Então, o texto aqui está dizendo que Jacó, que agora é Israel, ele sofreu um golpe no lugar onde viria a sua descendência. Justamente naquele lugar onde viria um de seus descendentes, que é o Messias. E Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, ele também vai ser golpeado por Deus no Calvário pelos nossos pecados, para transformar pessoas, assim como transformou a vida de Jacó, de enganador para homens de oração, de pecadores, de homens que viviam para enganar outras pessoas, para pessoas que vivem para a glória de Deus. E agora nós não precisamos mais fazer como o povo de Israel, que não podiam comer o nervo do quadril do animal. Nós não precisamos, porque hoje nós comemos do corpo de Cristo na Santa Ceia. E nós somos por eles edificados. Louvado e exaltado seja o seu nome. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus, nesse momento. Senhor, nosso Deus, depois daquilo que ouvimos, a única coisa que te pedimos é que aquela luz que brilhou sobre Jacó, lá em Peniel, brilhe mais uma vez em nossos corações, a fim de que nós possamos, Senhor, ter o conhecimento da glória do Senhor revelado em Cristo Jesus. E é em nome dele e para a glória dele que também oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar nosso período devocional cantando o hino 148 do nosso inário, oração noturna, e em seguida faremos uma oração final. Vamos então abrir os nossos inários no hino 148. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui a minha tela.